Será que seu passado define seu presente? Será que está tudo lá no passado definindo quem você é hoje? Será que tem um jeito diferente para olhar para essa história? Será que tem um jeito para você olhar e ver que você talvez não seja vítima do passado? Quer entender como é que isso funciona? Você já me conhece? Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou especialista em desenvolvimento humano, sou hipnoterapeuta clínico e a ideia é te ajudar com dicas práticas aqui a você e além. E nesse vídeo de hoje, vou falar de um conceito um pouco diferente, um conceito vindo de um livro. Já já vou te falar que livro é esse. É um conceito que muda um pouco a forma como a gente enxerga as coisas. É um livro que quando eu li, mudou minha vida como hipnoterapeuta também. Esse livro é baseado nas ideias de Alfred Adler. Ele viveu na mesma época que Freud, mas o conceito dele sobre as coisas é um bocado diferente. Então, por exemplo, se a gente for pegar a história via Freud, ou o mecanismo da mente via a explicação de Freud, por exemplo, Freud fala que o seu passado define o seu presente. Então, um menino que sofreu abusos físicos e emocionais em casa, ele se torna talvez um delinquente no futuro. Então, ele foi fruto disso, então ele virou esse delinquente depois porque ele sofreu aquilo na infância. Faz sentido? Se você já gosta do tema, não esquece de dar um like nesse vídeo aqui já, tá bom? Se você gosta disso, para o YouTube mostrar a gente para mais pessoas. Adler fala o contrário, que esse menino vira delinquente no futuro com uma forma de vingança ao que aconteceu com ele no passado. Explico, de novo. Primeira forma que Freud enxerga, e a psicanálise moderna também. Ele viveu um problema em casa, ele foi fruto desse problema e daí ele vira um delinquente. Nesse Adler fala o contrário, que ele vira um delinquente, na teoria, como forma de vingança ao que aconteceu com ele no passado, como uma forma de motivação ao que aconteceu com ele no passado. Eu sei que é uma teoria diferente, até é difícil de engolir isso, mas esse livro fala sobre isso. A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. É um livro muito legal. Na sequência desse livro tem A Coragem de Ser Feliz, e vale muito a pena você ler por isso, porque você entender qual é o conceito que ele coloca como meta. Ele fala sim que o passado tem influência, mas mais do que o passado te influenciar é a forma como você vê o passado. A forma como você vê o passado hoje e a forma como você escolhe como as experiências do passado vão te impactar hoje. Olha que curioso. Porque você está sempre olhando pelo viés de hoje. Você está sempre olhando para o passado com o olhar de hoje e com a cabeça de hoje. Então, de repente, a forma como é que você olha isso te impacta de uma forma ou de outra diferente. E o que eu gosto dessa história do Alfred Adler, que ele fala que a gente pode criar o que a gente quiser, que a gente pode criar o futuro que a gente quiser. Por isso que o título do livro é A Coragem de Não Agradar. Porque muitas das vezes a gente está querendo agradar os outros, a gente está pensando nos outros, a gente não pensa na gente. Então, ele fala no livro qual a sua meta, qual o seu objetivo, qual a sua intenção. Se você olha isso, a sua meta, o seu objetivo, a sua intenção, todo o jogo muda. Qual a sua meta? A minha meta é ficar aqui em casa trancado, a minha meta é não olhar para ninguém, a minha meta é ficar... Se a gente mexe na sua meta de vida, se a gente mexe nesse objetivo, todo o resto muda. Então você pode mudar a sua vida, sim. Você pode mudar a sua vida de uma forma diferente que você olha o passado, e você pode mudar a sua vida de como você vai olhar o seu futuro. Eu gosto muito do livro, e acho muito legal para você ler, porque ele fala coisas interessantes aqui. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, A Coragem de Não Agradar conta uma história capaz de iluminar nosso poder interior e nos permitir ser quem somos. Inspirado nas ideias de Alfred Adler, um dos expoentes da psicologia ao lado de Freud e Jung, o livro apresenta o debate transformador entre um jovem e um filósofo. Resumindo um pouco aqui, assim como nos diálogos de Platão, em que o conhecimento vai sendo construído através do debate, o filósofo oferece ao rapaz as ferramentas necessárias para que ele se torne capaz de se reinventar e dizer não às limitações impostas por si mesmo e pelos outros. Então, eu acho muito interessante você fazer esse olhar, muito interessante você olhar para isso
E eu tenho muitos casos para te contar. Então, por exemplo, atendi ainda em cima disso, desse conceito de meta, ou de função, ou de intenção, atendi um cliente meu que fumava muito. Que é uma caneta, né? Não é um cigarro. Por que ele fumava tanto? Ele fumava inconscientemente com a intenção, com a função de ser benquisto pelas pessoas. No passado era bacana fumar. Então ele fumava para as pessoas olharem para ele diferente. Ele fumava para as pessoas falarem, puxa, como fulano é descolado. Então o cigarro, para ele, cumpre essa função de deixar ele conectado com as pessoas. Como uma história que eu já contei aqui no canal, de uma cliente que comia muito chocolate. Um belo dia ela comeu 24, 25 barras de soufflé. Se eu não estou enganado. E por que ela comia tanto chocolate? Ela comia esse chocolate com a função de se lembrar do pai. Ela era pequena, o pai trazia sempre uma barra de chocolate para ela. E um belo dia ele trouxe uma barra de chocolate e uma notícia ruim que estava com câncer e ele morreu meses depois. Então o chocolate cumpre essa função de vida, essa meta de se conectar com o pai. Percebe como é as coisas? Coloca isso na sua frente agora. Eu quero que você se pergunte, qual que é essa função dessa depressão que eu estou sentindo? Qual a função da ansiedade que eu sinto agora? Qual função essa fobia social está cumprindo na minha vida? Qual função esse medo de altura faz na minha vida hoje? E começa a escrever, coloca as respostas no papel e você vai ver quão libertador é saber disso. Quão libertador é olhar para isso e falar, puxa, agora eu posso fazer diferente. Eu posso caminhar em direção ao futuro. Então, essa é a grande dica do dia. Eu sei que é um conceito diferente, até diferente dos conceitos do canal que eu coloquei aqui, porque eu sempre falo muito de passado na hipnoterapia, claro, mas esse livro é um jeito diferente de você se relacionar com o passado. É um jeito diferente de você olhar, tomar as rédeas da sua vida e falar, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? E no livro, ele fala de alguns conceitos que você pode ter em 3 posições. Na posição da vítima, coitado de mim. Na posição de falar, ele é o culpado, ele é um FDP e por aí vai. Ou uma terceira função, uma terceira posição de o que eu posso fazer com isso? E agora, o que eu tenho adiante? O que eu posso fazer com isso? O que eu tenho adiante para fazer? O que eu posso construir de diferente a partir de agora? Não da posição de vítima, não da posição de acusador, mas na posição de entender, olhar, falar, tá, e daí? E agora? O que eu faço com tudo isso? O que eu posso criar agora? O que vem depois? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer de diferente? Percebe? Você ganha poder sobre você. Então isso é muito interessante para você ter aí. Espero muito que você tenha gostado dos insights. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e de você encaminhar para os seus amigos também e comentar, que é muito legal para o YouTube mostrar a gente para mais pessoas para serem transformadas assim como você. Meu nome é Felipe Gonzalez, te vejo no próximo vídeo.